Então, a primeira propriedade periódica que a gente vai ver é o raio atômico. Tá? Eu vou mostrar várias figuras para vocês, mas a grosso modo o raio atômico é muito parecido com um raio que a gente tem, por exemplo, lá na matemática, na geometria. Esse raio atômico nada mais é que a distância, certo? Do núcleo até a camada eletrônica mais externa desse átomo neutro. Então, esse raio do átomo ele vai variar e essa variação a gente consegue perceber ou analisá-la utilizando a tabela periódica. Então, temos um gráfico aqui que nos mostra isso. Esse gráfico no eixo Y tem um raio atômico, certo? Em picômetros. Picômetros é uma unidade de medida muito pequena, tá? Que é da escala do tamanho dos átomos. E os números atômicos dos átomos, tá? Dos elementos químicos. Então, o que acontece? Hidrogênio tem número atômico 1, certo? O raio dele é menor que o lítio. Então, daqui para cá aumenta. Por que daqui para cá aumenta? Isso aqui a gente já está no segundo período. Qual é a diferença, gente, dos átomos dos elementos químicos no primeiro período para o segundo? A gente viu isso no bloco de aulas passadas sobre tabela periódica. Os elementos químicos que estão no primeiro período têm o quê? Uma camada, um nível eletrônico. Tá? Já os que estão no segundo período têm o quê? 2 camadas. Então, se a gente comparar um átomo que tem uma camada e um átomo que tem 2, esse que tem 2 vai ser maior. O que acontece quando a gente vem do lítio para frente? A gente está andando no mesmo período, ou seja, na mesma linha da tabela periódica. E o que vai acontecendo? A gente vê uma tendência de queda, certo? De queda do raio atômico, ou seja, do tamanho do átomo. Então, o que acontece? Quando a gente sai do primeiro período para o segundo, aumenta o tamanho do átomo, certo? O raio atômico. Quando a gente vai andando da esquerda para a direita, esse raio atômico vai diminuindo. Chegou no flúor. Quando eu vou para o outro período, o que acontece? O raio do átomo aumenta, ou seja, o átomo aumenta de tamanho. Tá? Então, do segundo período para o terceiro, aumenta de tamanho. Quando a gente anda da esquerda para a direita no mesmo período, ou seja, na mesma linha, há uma diminuição. Então, essa tendência vai seguindo na tabela periódica, conforme a gente vai andando, certo? Em ordem crescente de número atômico. Gente, só para vocês terem uma ideia, se vocês não perceberam, a gente não coloca nesse gráfico, por exemplo, os gases nobres, os átomos dos gases nobres. Por que a gente não coloca? Porque os gases nobres, pelo nome, certo? Que já tem, eles são átomos ou elementos químicos que reagem muito pouco com outros átomos ou consigo mesmo. Então, como que se calcula ou como que se chega a esse valor de raio atômico? A partir, certo, da medição da distância média entre dois átomos iguais, certo? É dessa forma que acontece a medição de raio atômico. Não tem como pegar um átomo isolado e medir esse raio. Como que se mede isso na ciência? Pega a distância entre dois núcleos de átomos iguais e faz essa medição. Depois que mede essa distância, divide isso por 2. Como os gases nobres não interagem ou não formam substâncias com os seus mesmos átomos, ou seja, não formam pares de átomos de um mesmo elemento químico, a gente não consegue fazer essa medição. Por isso que os átomos dos gases nobres, a gente não tem esses valores de raio atômico. Aqui a gente tem uma ideia de como aumenta ou diminui, certo? O tamanho do átomo conforme aumenta ou diminui a quantidade de camadas que se tem. Ou seja, se eu estou no primeiro, se eu estou analisando um átomo ou um elemento químico do primeiro período, o tamanho dele vai ser menor do que qualquer átomo de elemento químico que está no terceiro período. Por quê? Se aumentou a quantidade de níveis eletrônicos. Então, se a gente comparar o lítio, que tem 2 camadas, olha, se tem 2 camadas, qual o período que ele está na tabela periódica? No segundo,
certo? Tem 2 camadas no segundo período. E eu comparo com o frâncio, por exemplo, o frâncio que está no 7º período vai ter 7 camadas. Então, pela lógica, o átomo de frâncio vai ser muito maior do que o átomo de lítio. Agora, quando se está na mesma linha, por que há uma diminuição no tamanho do átomo? Porque a quantidade de prótons aumenta. Então, esses 2 átomos que estão aqui, ou esses 2 elementos químicos que estão aqui, sódio e cloro, eles estão no mesmo período. Qual período? Terceiro. Olha, então tem 3 níveis eletrônicos. Terceiro período da tabela periódica. E esse aqui também tem 3. Por que esse é maior do que esse? Porque o próton, aqui a gente tem 11 prótons e 11 elétrons nos níveis eletrônicos, na eletrosfera. Certo? Aqui, ao invés de 11, a gente tem o quê? 17 prótons, nesses 3 níveis ainda. Por mais que a gente tenha mais elétrons aqui, esses elétrons eles ainda estão situados em 3 níveis eletrônicos. O que vai acontecer? Os 17 prótons vão atrair muito mais fortemente do que 11 prótons. 11 prótons, os elétrons. Logo, como essa atração é maior do núcleo, pela quantidade de prótons, o átomo vai o quê? Diminuir. Ele vai ficar menor, porque os elétrons vão estar mais atraídos pelo núcleo que tem mais prótons. Então, o que acontece com o período, quando a gente sai da esquerda para a direita? Vai aumentando o quê? A quantidade de prótons. Quando aumenta a quantidade de prótons no núcleo, aumenta o quê? Essa atração. Logo, o átomo vai diminuindo. Então, o que acontece? Resumindo, conforme a gente desce nos períodos, primeiro, segundo, terceiro e quarto período, o átomo vai aumentando. Por quê? Vai aumentando a quantidade de camadas. Ok? Então, mesmo se a gente não soubesse a identidade do átomo aqui, a gente poderia já prever de qual período esse átomo é na tabela periódica, porque ele tem 3 camadas. Logo, eu sei que ele é do terceiro período. Agora, quando a gente está no mesmo período, ou seja, átomos que têm o mesmo número de camadas eletrônicas, de níveis eletrônicos, de lugares onde os elétrons podem estar, o que vai acontecendo? Vai aumentando o número de prótons. Como tem mais prótons, a atração entre os prótons, cargas positivas e negativas, ela vai ficando cada vez maior. Então, essa atração vai puxando mais os elétrons para próximo. Por isso que há uma diminuição no tamanho do átomo ou do raio atômico quando a gente está analisando o mesmo período da tabela periódica. Então, qual a tendência, gente? Os maiores átomos se encontram onde? Na parte de baixo da tabela periódica, ou seja, que tem mais níveis eletrônicos, e na parte o quê? Direita dessa tabela periódica. Então aqui é onde vão se situar os maiores átomos, certo? Do universo. Os maiores átomos do universo vão estar situados aonde? Na parte inferior e à esquerda da tabela periódica. E os menores átomos vão estar situados aonde? Na parte superior e à direita da tabela periódica. Outra coisa que pode alterar o tamanho do átomo, e aí considerando um mesmo elemento químico, é quando há uma mudança na eletrosfera. Ou seja, quando há ganho de elétrons ou perda de elétrons. No caso aqui, a gente está analisando o sódio. O sódio tem 11 prótons. Se ele é um átomo neutro, ele vai ter 11 elétrons. O que acontece? Na camada de valência do sódio tem apenas um elétron. Se ele perde esse elétron, essa camada deixa de existir, porque não tem elétron. Essa camada a nível eletrônico só vai existir se houver elétron. Então, quando perde, o que vai acontecer? Forma um íon sódio, que é um cátion. Esse cátion tem menor tamanho do que o átomo neutro, porque tem menos níveis. Aqui tem 2 e aqui tem 3. Logo, o raio ou o tamanho do íon ou do cátion sódio ele é menor do que o átomo sódio neutro. O que vai acontecer no caso contrário? Analisando os átomos de cloro,
Se um cloro que tem 17 prótons e 17 elétrons ganha um elétron, o que vai acontecer? Ele não mudou, certo? A quantidade de níveis. Mas por que ele aumentou? Olha, ele aumentou porque, como ele ganhou um elétron a mais do que ele tinha, essa atração ela não vai ser tão efetiva ou tão forte como era aqui. Porque pensem bem, 17 prótons atraindo 17 elétrons, essa atração vai ter uma força, certo? Se eu coloco um elétron a mais, essa força vai diminuir. Por quê? É 17 prótons agora para atrair 18 elétrons. Ela não vai ser tão efetiva se a gente tivesse menos elétrons. Então, quanto mais elétrons se tem e se mantém a mesma quantidade de prótons, menor vai ser a atração. Então, maior vai ficar esse átomo. Então, como entrou um elétron a mais aqui, tornando um ânion, o tamanho do átomo vai aumentar em relação ao seu átomo neutro. Então, se entrar mais um elétron aqui, tiver Cl2-, esse Cl2- vai ser maior do que o Cl1-, porque tem 2 elétrons a mais. E assim vai. Então, a priori, os cátions têm raios menores, tamanhos menores, comparado com os átomos neutros. Já os ânions têm tamanhos maiores se comparado com os átomos neutros.